Boa noite, Sidney Coelho. Boa noite, público ouvinte do Balançou. Luiz Arthur Silva está com vocês em mais uma segunda-feira, no comentário semanal sobre o futebol pelotense. No sábado, Brasil e Cuiabá protagonizaram um jogo fraco tecnicamente, com poucas chances de gol e que acabou num sosso 0-0. Para o rubro-negro, o resultado deixou uma sensação ruim, porque o time teve 2 jogos consecutivos no Bento Freitas e não obteve mais do que 2 igualdades sem abertura de placar. Se na rodada anterior o empate caiu bem porque o adversário era o Sport de Recife, dessa feita a torcida não engoliu a igualdade diante do Cuiabá, um clube da estatura do Grêmio Esportivo Brasil. Contra o Sport, o torcedor sentiu orgulho de seu time, que atuou bem e parou num bom adversário. Mas contra o Cuiabá, o Brasil foi muito mal na etapa inicial, após ter cedido o domínio da meia cancha aos motogrossenses. Diogo Oliveira esteve longe de outras jornadas, enquanto Christian e Juba foram ineficazes, tanto nas chegadas à frente, quanto na contenção no meio-campo. Menos mal que o sistema defensivo do Brasil foi bem e impediu que a veloz troca de passes do Cuiabá se transformasse em objetividade. Haja visto que o adversário não teve chances claras de gol na etapa inicial. No segundo tempo, o Brasil melhorou com as entradas de Ari Moura e Eduardo Persson, que não pode ser reserva desta equipe do Brasil. Veja bem, Oliver, Eduardo Persson não pode ser reserva no atual time do Brasil. Além de Eduardo Persson, foi através e principalmente do ímpeto de Ari Moura que o Chavante chegou 4 vezes à meta do Cuiabá, mas, infelizmente, não conseguiu seu gol. Fator preocupante foi notar que a vontade ofensiva do rubro-negro na segunda etapa não foi constante, porque o Cuiabá deu contravapor e esteve perto de vazar a defesa do Brasil em alguns momentos. No final, o empate foi justo, pela dificuldade enorme dos times em furar os respectivos bloqueios defensivos. Agora, o Brasil parte para 2 jogos fora de casa, contra Vila Nova, em Goiás, e Vitória, na cidade de Salvador, lá na Bahia, no estado da Bahia, a boa terra. E é necessário que o rubro-negro pontue, para evitar a aproximação dos times da zona do rebaixamento. Nesta parte final do campeonato, todo o cuidado é pouco. Vejo como salutar, como adequado que o Brasil faça pelo menos 2 ou 3 pontos nesta excursão que fará ao centro-oeste e nordeste do nosso país. Os 2 empates, se empatou 2 em casa, pode muito bem tentar empatar 2 fora de casa, ou uma vitória e uma derrota, 3 pontos. Se fizer esses 2 ou 3 pontos, vejo como muito difícil uma diminuição drástica da distância do Brasil para a zona da degola, que neste momento é de 7 pontos. Enquanto isso, no domingo, o Pelotas confirmou o bom momento e conseguiu sua 4ª vitória consecutiva na Copinha. Jogando em casa, na abertura das quartas de final da Copa Silverard, o Lobo enfrentou o São Borja e venceu por 4-1, com 4 gols do artilheiro Giovanni Gomes, agora vice-goleador do Sertão Estadual. Esta vitória serviu para dar a medida exata da melhora da produção do Pelotas com Antônio Piccoli, enfrentando uma equipe que estava invicta na competição até antes deste duelo contra o Pelotas, e muito bem organizado. O São Borja é uma equipe muito bem organizada pelo William Campos, filho do falecido técnico Beto Campos. O técnico William Campos propôs um time que se defendia com 2 linhas de 4 quando estava sem a bola e que, quando tinha a posse do balão, tentou jogar no esquema 4-3-3. 3 atacantes, 2 bem abertos e o Jajá, centroavante, jogando mais fixo, tentando abrir espaços e ser servido por esses atacantes de lado. Não deu certo, mas o São Borja mostrou que tem alguma qualidade na formação do seu plantel de jogadores. Diante desta prova de fogo, o Pelotas apostou na constante movimentação de Wallacer e Jô, principalmente, que acharam espaços pelo lado, sobretudo pelo lado direito de ataque do Pelotas, lado esquerdo da defesa do São Borja, e conseguiram furar o bloqueio da equipe da Fronteira Oeste em pelo menos 3 oportunidades ainda no primeiro tempo. Este primeiro tempo só não foi perfeito porque a equipe do São Borja teve mais posse de bola em alguns momentos da partida e inclusive chegou a empatar o jogo, num golaço de falta do veterano e eterno
Meia Chiquinho, que é chato, que é catimbeiro, mas que ainda joga uma bola redondíssima, pelo menos quando quer. Tranquilo no segundo tempo, o Pelotas pouco sofreu com o São Borja e ainda teve tempo de fazer o quarto gol, que saiu após inspirada e veloz transição defesa-ataque, na qual a bola foi de pé em pé e chegou no atacante Giovanni Gomes, o grande destaque individual da partida, que anotou o seu último tento na partida. Agora, o Lobo vai à fronteira oeste do nosso estado para decidir a classificação contra esta mesma equipe de São Borja, no jogo de volta destas quartas de final da Copa Silveira. Já a princípio, a tabela da Federação Gaúcha de Futebol marca esse jogo para quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019, às 16 horas, no tradicional e difícil, no Alçapão Vicente Goulart, tradicional estádio do interior do nosso estado. E convenhamos, apenas uma tragédia tira o Lobo das semifinais da Copa Silverard. A equipe do Pelotas pode perder por um gol de diferença, ou até 2 gols de diferença, se classifica com vitória, se classifica com empate, e vamos e venhamos. Se conseguir conter o ímpeto do São Borja nos primeiros 15, 20 minutos do duelo, é inevitável que a maior qualidade do Lobo deve preponderar. E não é demais acreditar até mesmo que o Lobo volte classificado e quem sabe até com a vitória do difícil confronto diante do São Borja neste meio de semana lá na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Esteve com vocês Luiz Arthur Silva e até o nosso próximo encontro, quando esperamos estar comentando sobre mais resultados positivos da dupla Brapel nesta parte final da temporada de 2019. Um grande abraço, Sidney, um grande abraço ao nosso público ouvinte e boa noite!